capítulo 15. Nós iremos fazer a leitura do verso 1 ao verso 17. João 15, de 1 a 17. Fiquem bem atentos à leitura. Evangelho de João, capítulo 15, de 1 a 17. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Todo ramo que verso 2: todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que produza ainda mais. Vocês foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira. Vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados em um monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, isso será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor. Assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse estas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Este é meu mandamento: amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe maior amor do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidência a seus escravos. Agora, vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo
que o Pai me disse: vocês não me escolheram, eu os escolhi e os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo que lhe pedirem em meu nome. Este é meu mandamento: amem uns aos outros. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos orar mais neste momento, para que Deus nos conceda a sabedoria e o conhecimento da sua palavra. Grandioso e maravilhoso Deus, graças te damos por este amor que tens para conosco, a tua misericórdia que é derramada dia após dia. Concede, Senhor, a sabedoria, a prudência, o conhecimento da tua palavra, para que nós venhamos a entender este amor, esses frutos que nós devemos produzir, se ficarmos inteiramente na videira que é Jesus. Concede, Senhor, sempre tua misericórdia. Aceita a nossa adoração em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós lemos este capítulo que nos fala sobre a videira. E o título que nós escolhemos para esta reflexão é Permanecendo na Videira Verdadeira. Que a videira, ele fala de Jesus. Jesus aqui, ele nos apresenta ou nos presenteia com uma poderosa metáfora a respeito da videira e dele. Ele faz essa comparação, essa relação com ele e com os ramos desta videira. Aqui ele nos convida a permanecer na videira verdadeira, para que possamos dar frutos. Meus irmãos, através dessas palavras, somos guiados a compreender o significado profundo da união com Cristo e assim impactar o mundo, impactar as pessoas. Quando ele fala de frutos, como é que nós vamos entender que frutos são esses que nós devemos dar? E eu gostaria de convidar vocês lá no livro de Gálatas, que fala sobre esses frutos. Mergulhe no livro de Gálatas, busque lá ele. Nós vamos entender que frutos são esses que Jesus quer que nós venhamos a dar. Os frutos do Espírito. E ele fala aí as obras do fruto do Espírito. É este fruto, são estes os frutos que Jesus quer que nós venhamos a dar. No verso 22 de Gálatas capítulo 5, verso 22, ele fala sobre o fruto do Espírito Santo. E ele diz: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Não há lei. São esses frutos que nós devemos mostrar às outras pessoas. Meus irmãos, no primeiro ponto que nós vamos refletir
de 1 a 4, ele fala a videira e os ramos. A videira e os ramos de João, capítulo 15. Jesus lembra a importância de permanecer nele, a importância disso. A videira, que é Jesus, se nós permanecermos nele, nós daremos frutos, seremos frutíferos. Os ramos separados da videira não podem viver sem dar frutos. Todos nós sabemos que se você tem algum pé de fruta em casa, e se você cortar o ramo e separar, esse ramo não vai dar fruto. E essa é a comparação, essa é a metáfora que Jesus fala. Esse ramo tem que estar colado em Jesus, tem que estar ligado nele. Isso nos ilustra a necessidade de nossa dependência constante a Jesus, para que nós venhamos a ter uma vida espiritual. Se você não estiver ligado a Jesus constantemente, você, nós não vamos frutificar. A videira e os ramos têm que estar ligados um ao outro. O segundo ponto que nós devemos entender está neste mesmo capítulo 15 de João, dos versos de 5 a 8. Aqui Jesus enfatiza que é frutificar em Jesus. Ele enfatiza aqui a nossa verdadeira eficácia. A nossa eficácia vem quando nós permanecemos nele, quando estamos em constante comunhão, quando podemos pedir qualquer coisa e Ele nos concede. Prestem bem atenção no verso 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e isso será feito. Meus irmãos, entendem o teor, entendem a profundidade. Se nós mergulharmos nesse verso 7, nos mostra que nós podemos pedir a Jesus, em nome dele, qualquer coisa. Muitas vezes nós ficamos ansiosos, às vezes por coisa simples, ansiedade. Às vezes ficamos preocupados com coisas maiores, com nossos parentes, com os nossos irmãos. A ansiedade bate no nosso coração e nós nos esquecemos de falar com Deus, de pedir a Deus que tire de nós a nossa ansiedade, a nossa preocupação, a nossa dor. E eles, vocês pedirão o que quiserem, e isso será concedido. Já pensou na profundidade desta palavra de Jesus? Isso nos chama a uma vida de oração e de fé. Por que nos chama de uma vida de oração e fé? Porque a oração é conversar com Deus. E toda oração, ela tem uma ação, um agir. E quando isso acontece, vem a fé de saber, de entender que Deus está ao seu lado, que Deus está constantemente escutando as suas necessidades e te abençoando, te dando e derramando a sua misericórdia.
sabendo que a nossa união com Jesus é o alicerce da nossa capacidade de frutificar, de dar frutos. É por isso que quando nós estamos ligados em Deus, mesmo pensando em tristeza, Deus nos fortalece e a gente ergue a cabeça e segue em frente. Assim é a vida de um cristão. O cristão, ele passa por momentos de dificuldade, passa por momentos de tristeza, passa. Mas quem nos dá alegria? Jesus. Quando você busca a Deus, você está buscando a alegria, a vitória em Deus. E Deus diz: te levanta, porque estás assim. Você começa a se levantar, porque Jesus é o alicerce da nossa vida. Passa daí a nossa capacidade de ser vitorioso e de dar frutos. Meus irmãos, já nos versos de 9 a 12, o amor de Cristo e o amor fraternal nos deixa a entender como é grande a misericórdia de Deus. Aqui, nesses versos de 9 a 12, Jesus nos desafia a amar uns aos outros. E para amar o outro é um desafio. É um desafio, meus irmãos. Ele nos amou. Não foi um desafio para Jesus nos amar? É um desafio também para a gente amar as pessoas. Mas é um desafio tão gostoso de amar as pessoas do jeito que Ele é. Não é querer moldá-lo, ou podar, ou limpar o outro. Eu não tenho essa capacidade de limpar ninguém. Só Deus limpa o coração do homem. A nossa capacidade, o nosso desafio aqui é amar as pessoas, é entender os outros, é buscar a compreensão nas adversidades, nas diferenças uns dos outros. Ele nos mostra que o amor mútuo entre seus seguidores é o sinal claro de que estamos verdadeiramente conectados em Jesus. Meus irmãos, quando nós amamos, nós nos conectamos com Deus. Nosso amor mostra que nós somos cristãos. O cristão, ele tem a visão de perdoar. O cristão que não perdoa, ele tem que buscar um entendimento em Deus, de saber qual é o motivo que Ele nos está perdoando. Qual é o motivo que está levando a ele a um coração rancoroso, a um coração difícil? Será que é um coração de pedra? Então o cristão, ele perdoa. Perdoa porque ama. Isso não quer dizer que uma pessoa que você não venha a ter muita simpatia, uma pessoa que você não quer que ele fique na sua companhia, isso não mostra que você tem que andar com uma pessoa que você não gosta, mas tem que saber e orar por essas pessoas. Meus irmãos, esse desafio é Deus que nos dá. Andem uns aos outros, assim vocês conhecerão quem são os meus discípulos. Eles se conhecerão porque o amor deles está ligado em Deus. A palavra de Deus nos fala: aquele que diz que ele ama e não ama o seu próximo, é
mentiroso. Porque como pode amar essa pessoa a Deus se não gosta, se não ama o seu próximo, a quem vê? Se você vê o seu próximo e não vê a Deus, como é que você pode amar? Meus irmãos, o quarto ponto, que fala dos versos de 13 a 17, nesses finais desses versículos, Jesus nos revela a maior expressão de amor que alguém pode demonstrar: dar a vida pelos seus amigos. E observe que Jesus fez isso por nós. Ele nos chama a seguir esse exemplo. Somos chamados a ser amigos de Jesus. Em um certo momento, no verso, ele diz: eu não chamo mais de servos. Servos quer dizer escravos. Eu não chamo mais vocês de servos ou escravos, porque vocês agora são os meus amigos. Será que nós somos amigos de Jesus? Será que nós entendemos Deus em nossos corações, em nossas vidas transformadas? Uma das coisas que ele fala, já no vizinho, ele diz assim: o novo mandamento vos dou. Mandamento. Mandamento é uma ordem. Se é uma ordem, é uma obrigação nossa. Nós temos que fazer o que Jesus mandou. E muitas vezes nós descumprimos este mandamento. Meus irmãos, se nós entendemos um pouco deste mandamento, nós devemos cumprir, porque ordem devem ser cumpridas. O Evangelho de João, nesse capítulo 15, nos lembra a verdadeira vida e frutificação espiritual. E se nós entendermos, ela só vem através da união em Cristo. Se eu estiver ligado, coladinho com Ele, é por isso que ele faz essa metáfora de permanecer na videira, quando ele diz no primeiro verso, no segundo, aliás, no primeiro: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. No verso 4, ele diz: permaneçam em mim. Permaneçam. Se vocês permanecerem em mim, eu estarei com vocês. Vejam que não é uma obrigação, é uma questão de escolha. Nós temos a liberdade de escolher onde nós devemos permanecer. Deus não obriga ninguém a permanecer nele, mas ele dá liberdade a mim e a você de escolher. Escolher. Você escolhe para onde você quiser ir, mas a sua escolha depois vai ter uma consequência. Se eu escolho estar em Deus, Deus vai estar comigo em todos os momentos da minha vida. Deus vai estar com você em todos os momentos da sua vida, porque foi uma escolha sua escolher Deus. E Ele vai escutar os seus pedidos. Permanecer nele, amar e seguir as suas palavras. Esse foi o mandamento: sigam as minhas palavras. Meus irmãos, que nós venhamos a entender essas palavras e que possamos seguir e encontrar forças na videira verdadeira para crescer em fé, para crescermos em nossos comportamentos e entendermos: a vida é difícil, mas a nossa vitória
palavras de Jesus, que a minha vida aqui é uma passagem. Aqui eu passo um tempo, e as pessoas passam um tempo de 20, de 30, de 10, de 5, de 15, de 60, de 80, de 90, mas um dia tem que partir, então é passageiro. A nossa vida eterna é com Deus. Com Deus. É essa vida maravilhosa. E porque quando passamos aqui somos difíceis, de coração duro, coração rancoroso, raivoso, não devemos ser assim. Devemos ser prudentes, termos amor, sermos alegres, felizes. É tão difícil a alegria. É mais fácil ter tristeza. Isso é uma questão de escolha. Tristeza e alegria é uma questão de escolha. Eu escolho ficar triste naquele momento. É uma questão de escolha. Eu escolho ficar alegre. Mas estou com dificuldades. Sim, mas estou feliz. É masoquista? Não, eu sou cristão. A minha vida pertence a Deus. Mesmo nas adversidades, eu sou feliz. Se você chegar a esse entendimento espiritual, nada e ninguém vai lhe machucar. Porque os nossos olhos não devem ficar fitados nas pessoas. Nossos olhos não devem ficar fitados nessas pessoas. Sim, em Cristo Jesus. Quando você olha para o seu alvo, que é Cristo, o lado não importa. Lembram quando ele disse a Josué: medite na minha palavra de dia e de noite. Aí eu pergunto, quantas pessoas aqui meditam na palavra de Deus de dia e de noite? Ou os seus afazeres da vida lhe atrapalham e que você não pode mergulhar na palavra de Deus? Quantas pessoas param para orar, para conversar com Deus de manhã, de tarde, de noite? Se você para isso, para ter um momento com Deus. Quando ele disse para Josué: medite de dia e de noite, não olhe nem para a direita e nem para a esquerda. Por quê? Porque quando nós fitamos os nossos olhos em Jesus, mas, entretanto, uma pessoa está puxando a minha atenção, eu vou olhar para a esquerda, você desviou do seu foco. Quando nós desviamos os nossos focos, algo acontece. O nosso foco tem que ser Deus. O nosso foco tem que ser Jesus, o nosso Senhor e Salvador. A fé que nós devemos ter. Que essa passagem, meus irmãos, em João capítulo 15, nos inspire a viver uma vida que honre a Deus, e que, honrando a Deus, nós sejamos abençoados, nós sejamos fortes diante da palavra, que nada e nem ninguém desvie os nossos olhares. Na vida teremos aflições, isso é uma verdade, porque Jesus já falou em sua palavra. Mas observem bem, o que é que ele nos disse? No mundo vocês terão ao quê? Mas tende o que é bom ânimo? Alegria. Alegria. Mas sejam alegres, porque Jesus disse: eu venci o mundo, vocês também vencerão. É isso que ele diz. Eu não sei qual é a sua, ou o seu problema, a sua dificuldade. Eu não
mas eu sei que você tem um problema. Eu tenho o meu. Com certeza você tem as suas adversidades. Mas fique ligado em Jesus, porque só Ele vai lhe dar o conforto. Só em Jesus vai lhe dar um olhar diferenciado e você vai saber resolver seus problemas. Você vai saber sair da sua adversidade. Agora, se não estiver ligado nessa videira, você vai sofrer, vai chorar dia após dia, noite após noite, porque você não ficou ligado na videira que é Jesus Cristo. Fique ligado na videira, busque a Deus e faça o que Ele pediu. No verso 7, se vocês estiverem ligados em mim, vocês pedirão o que vocês quiserem e será concedido, será dado a vocês. Que Deus nos abençoe. Amém. Que nós possamos refletir nessa palavra e nos enriquecer dela. Bem, meus irmãos, gostaria de convidar os irmãos diáconos a estar aqui na frente. Convidar a irmã Neide, irmã Alva, irmão José. Gostaria também de convidar o pastor Ziel a se fazer presente aqui conosco. Meus irmãos, este é o momento de nossa igreja, uma ordem de Jesus. Quando Ele mandou celebrar a ceia em memória dele, quando Ele reuniu, chamou seus discípulos e disse: olha, preparem ali a Páscoa, depois nós vamos estar juntos. Preparem a ceia. Então Ele foi lá, mandou os discípulos à frente, em uma determinada casa, e os discípulos prepararam tudo. Jesus foi para lá e celebrou a ceia. E Ele deu essa ordem para que se celebre em memória dele. E essa memória seria mostrar a Ele o sacrifício que Jesus fez por nós, por toda a humanidade. E aquele, como nos diz em João capítulo 3, verso 16, todo aquele que nele crer será salvo, e quem não crer será condenado. Então, para ser salvo, a salvação é pessoal. Ninguém pode afirmar que aquela pessoa não está salva porque isso não compete a mim, porque a salvação é dom de Deus. Se fosse dos homens, a gente escolhia quem estava salvo e quem não estava, e às vezes poderia salvar até aquele que por Deus estará no inferno, salvar até Satanás, né? Satanás é o príncipe deste mundo. Então o dom é a graça,
A salvação é um dom gratuito e vem de Deus somente. Mas Jesus disse: quando vocês celebrarem a ceia, lembrem do sacrifício que eu fiz por vocês, da morte e da minha ressurreição. Façam isso todas as vezes, porque o dia que eu voltar, não precisará mais de ceia. Um dia, quando eu voltar e chamar vocês para o meu reino, vocês não precisarão mais ter fé, porque estarão comigo. Vocês não precisarão mais de esperança, porque vocês já vão estar no meu reino. E o que vocês têm, que será levado para o reino, é o amor. E lá, neste reino de Deus, nós viveremos em amor por escolha nossa. Na lição de hoje, que muitos perderam, falamos sobre questão de escolha. E antes da criação dos seres humanos, Deus criou os anjos. E metade dos anjos, 30% dos anjos se rebelaram, desobedeceram a Deus. Questão de escolha dos anjos. Até os anjos, vejam interessante, os anjos, Deus escolheu com plena liberdade de adorá-los. Mas um terço, que significa 30%, resolveu não adorar a Deus. E assim no mundo, as pessoas não querem saber de Deus. Há muita violência, há muito sofrimento, e muitas pessoas jogam a culpa em Deus. Por que Deus permite isso? Por que Deus faz isso? Deus não tem nada a ver com a nossa escolha. Deus nos deu liberdade para escolhermos amá-lo e adorá-lo. Quando nós escolhemos amar a Deus, adorar verdadeiramente a Deus, nós não temos raiva no nosso coração. Nós não fazemos besteiras. Besteiras quando faz coisas absurdas. Um cristão não faz coisas absurdas. Olha, preste bem atenção. Um cristão não faz. Pode fazer um crente e pode fazer uma pessoa que é evangélica. Por quê? Porque um crente até Satanás é. E muito mais que muitos. Porque Satanás conhece Deus, já viu a Deus. Um evangélico é aquele que senta no banco, faz ouvir, nem escutar ele, mas não obedece a Deus. Mas um cristão, quando comete qualquer deslize com seu irmão, o Espírito Santo toca no coração dele e diz: ei rapaz, ei João, você errou. Ei Maria, você errou. Vá pedir perdão ao seu irmão. Maria, vá pedir perdão à sua irmã. E o Espírito Santo fica tocando, até você chegar na pessoa que você cometeu esse deslize e dizer: Maria, me perdoa pelo que eu fiz com você. João, me perdoe pelo que eu fiz com você. Esse é o toque do Espírito Santo. É o toque do cristão. Mas quando você não está nem aí para isso, é porque você precisa nascer de novo. Precisa se converter verdadeiramente a Cristo. Precisa deixar que o Espírito Santo de Deus entre na sua vida. Quando isso acontece, você passa a ser nova criatura. Passa a ser escolhido e escolhida de Deus.
Isso é que é maravilhoso. Você vai mergulhar no mundo espiritual, e esse mergulho vai levar você ao reino de Deus. Esse é o cristão. Tem muitos aí que nós sabemos que são evangélicos, se dizem evangélicos, e muitos que se dizem, eu sou crente, vai estar assim. A porta do inferno vai estar aberta para essas pessoas. Reflita sobre isso. Foi por isso que Jesus disse: vamos nos reunir em amor, vamos repartir esse pão. Se você é batizado, se você crê em Jesus Cristo como seu Salvador, se você está em paz com Deus e está em paz com o seu irmão, você pode participar da ceia. Que nada venha atrapalhar a sua comunhão com Deus. Vamos orar e vamos compartilhar esse momento da ceia do nosso Senhor e Salvador Jesus. Grandioso, maravilhoso Deus, clamamos, Senhor, para que venhas derramar o Teu Espírito Santo em nossas vidas, em cada um de nós. Aqui a cada dia nós nós venhamos a demonstrar que o Espírito Santo de Deus está em nós, o encorajador, o consolador, o confortador, aquele que nos mostra e dá testemunho de Cristo em nossas vidas. Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa-nos, Pai. Pedimos o Teu perdão, em nome de Jesus. Amém.
Algum irmão não recebeu um dos elementos, faça um sinal. Convido toda a igreja a se colocar em pé neste momento. Este ato, o apóstolo São Paulo, irmãos, ele é muito categórico. Ele diz: examine, pois, cada um a si mesmo, coma e beba. Paulo não manda que a gente examine o outro. Ele não diz: esposa, examine seu marido. Marido, examine sua esposa. Pai, examine seus filhos. Ele diz: cada um a si mesmo, faça esse exame. Mas ele diz: coma e beba. Porque aquele que come e bebe sem fazer isso, poderá estar comendo para a condenação dele mesmo. Por isso, nesse momento, feche os seus olhos, baixe a sua cabeça. Tomando um pão, abençoe e disse: isto é o meu corpo, partido por vós. Em seguida, ele tomou um cálice, abençoou e disse: este cálice é o meu sangue, derramado por vocês. Todos participemos do pão e do vinho, para a glória de Deus. Te agradecemos, Senhor, por este ato. Como tu falastes na última ceia, ao saírem cantando, saíram renovados, pregando a tua palavra. Que também possamos sair daqui renovados, anunciando que Jesus Cristo voltará. Oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, seus lugares. Cai voando. Convido a igreja a se colocar em pé. Vamos orar. Se porventura alguém
nesta casa separada para adoração a Deus, que deseja entregar o seu coração a Jesus Cristo, faça isso. Deus está lhe chamando. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra não volta vazia. Nós te agradecemos, Senhor, porque sentimos a tua presença no nosso meio. Nós te agradecemos pelo sacrifício, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Te agradecemos, Senhor, pela vida de cada um dos teus servos aqui presente. O amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão de Jesus Cristo, o consolo do Espírito Santo, seja com todo o teu povo na terra e conosco, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos.